a pessoa, você que é usuário, você que está aqui nos assistindo, o local do elevador mais seguro, se você tiver com o elevador parado, se você estiver numa situação que você está... Eu sei, mas Marcelo, ficar preso, eu sei, eu já fiquei preso também. É uma situação que não é fácil. Então, o que a gente orienta? Primeiro, mantenha calma. Você está no local mais seguro que você podia estar no elevador, você está lá paradinho, o elevador está parado porque falhou alguma segurança. Então, não tenha, sem estar o técnico do elevador ou o corpo de bombeiro, entendeu? Orientando você a você sair do elevador, não saia do elevador primeiro por conta própria, esse é o pior. E não saia por conta de alguém falando para você, pode sair porque eu estou te liberando, seja quem for. Se não for empresa de elevador, se não for o corpo de bombeiros, não saia, para preservar a sua vida. Então, respondendo a pergunta aí do Wagner, tem que aguardar sim, porque você está no local mais seguro, que é a cabine, esperando esse resgate, seja da empresa de manutenção de elevador, seja do corpo de bombeiro. Isso é bom, né? E aí é onde entra um pouquinho aí da Focus Lift nesse processo, né? Que a gente vem justamente para ajudar com isso daí, né? E é onde a gente busca um pouco da sinergia, né? Entre portaria remota e elevador, né? Na verdade, como o Marcelo bem disse, em 2017 surgiu o projeto do Focus Lift, mas a gente realmente não tinha segurança de colocar esse projeto em prática sem o corpo técnico competente para isso, né? Porque elevador realmente é um veículo que qualquer problema mal administrado, mal cuidado, mal conduzido, ele pode custar a vida de uma pessoa, de um técnico, de um passageiro, de um zelador desatento, de um síndico que quis ajudar. Que muitas vezes o acidente acontece nesse contexto. A pessoa ela vai com o objetivo de ajudar, né? Mas de uma forma geral, a pessoa não tem o preparo e a qualificação necessária para que tenha êxito naquele salvamento, vamos dizer assim. Então, por isso as orientações aí do Marcelo Braga com relação a guardar corpo de bombeiros que tenha a qualificação necessária ou a empresa de manutenção de elevador que tem aí teu corpo técnico qualificado para essa finalidade. Então, em 2017... Walter, só um detalhe que eu queria completar, posso? Claro, por favor. Hoje, o grande medo, o que acontece? Hoje, o grande medo que os condomínios têm, eu não vou chamar um bombeiro, eu vou tirar a pessoa presa, porque se o bombeiro vir aqui, ele vai quebrar tudo para poder salvar a pessoa. Veja bem, nós já conversamos com o corpo de bombeiro, então a Focus Lift tem essa característica, já várias vezes nós chegamos antes que o bombeiro, por causa do nosso back-office, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E a pergunta que a gente fez, mas e aí, o senhor não vai resgatar? A primeira pergunta que o bombeiro faz, a pessoa que está dentro do elevador, ela está bem? O bombeiro diz o seguinte, se a pessoa estiver bem, ele não vai tirar a pessoa. Ele só vai tirar a pessoa, ele só vai quebrar tudo para tirar a pessoa, no caso, se ele não conseguir abrir a porta, Walter, se a pessoa estiver passando mal. Por quê? A preservação da vida. Então, o grande problema hoje é que muitos condomínios, principalmente fora de São Paulo, com medo que o bombeiro vai até lá e vai quebrar tudo para poder retirar a pessoa, eles não chamam e tentam fazer esse resgate de maneira errada. Entendi. Mesmo se o bombeiro tiver com a chave, o próprio bombeiro ele aconselha a guardar a empresa de manutenção para fazer a retirada, é isso? Exato. Mas veja, ele sempre vai olhar como que ele vai ligar para o usuário, ele vai pegar o zelador, como que está a pessoa? A pessoa está calma, está esperando. Se está calma, eu estou aqui esperando. Se a pessoa piorar, se a pessoa tiver algum surto, eu vou até lá. Mas se não tiver, pode esperar a empresa. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. E aí você pega fora da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem a regulamentação. Imagina você que alguém ficou preso no elevador lá num condomínio aqui, não precisa ir tão longe, né? Aqui em São Caetano, Santo André, São Bernardo, Guarulhos, nós estamos falando da região municipal de São Paulo, tem a regulamentação. Mas a grande São Paulo não.
Então imagina você que alguém ficou preso no elevador e o condomínio, por livre e espontânea vontade, decide não ter uma empresa de manutenção, não tem nenhuma empresa de manutenção. E como é que faz essa hora? Então, nesse caso, eu aconselho, eu como engenheiro, como sócio da Foxlift, eu aconselho você, primeiro, se você é usuário, você ligue para o bombeiro e você fale para o bombeiro, eu quero que você me resgate, independente se vai quebrar ou não. Então, você que é usuário, se você ficar preso, se você estiver num local que você vê que não tem uma empresa que faz a manutenção, não tem a plaquinha, que é a exigência, né? Você tem um telefone de emergência, você deve sim chamar o bombeiro e falar, bombeiro, vem aqui resgatar, independente da situação, como vai ser o resgate. Por isso que mesmo fora de São Paulo, entendeu? Nós temos o e-book para aconselhar, porque mesmo sem legislação, veja, Walter, é uma questão de ética da empresa. Mesmo que não tenha regulamentação, um absurdo você ter uma empresa de manutenção que não tem um plantão 24 horas. Como faz? Isso Não tem como. acontece muito? Acontece. Acontece, porque o barato sai caro. Não adianta. Não adianta. Se você que está aqui, por isso que tem que... Aquele critério lá de contratação é válido. Por isso que, por exemplo, você tem vários casos aqui, ó. Aconteceu semana passada um caso em Mauá, que nós fomos lá para fazer uma vistoria. O preço do concorrente, o preço da empresa que não está regulamentada, que está em Mauá, metade do nosso preço. Não existe milagre, gente. Aonde que ele vai tirar isso aí? Ele vai tirar nesses detalhes aí que eu estou dizendo. Ele não tem um plantão 24 horas, ele não tem uma central de monitoramento, né? Diferente de uma central comum. Geralmente, a central dele está aqui, ó. É o próprio telefone do dono da empresa. Realmente tem muita diferenciação, né? Então, vamos lá. E o que é a Focus Lift, Marcelo? Focus Lift. Qual a vantagem? O que você imagina? Você que é um cara tão experiente em várias operações, por que você entrou na Focus Lift? A Focus Lift me chamou a atenção pela sinergia, que nós vamos falar um pouquinho. Eu vou devolver depois a pergunta para você. Mas eu vim para a Focus Lift por conta desse back-office, por conta dessa diferenciação que nós vamos falar um pouquinho em relação a uma empresa normal. Uma empresa normal, mesmo a multinacional, quando você ligar, por exemplo, para fazer o resgate, essa empresa, entendeu? Ela vai falar, olha, a previsão é de 50 minutos, certo? Ou previsão de 20 minutos. Só que ela vai dar essa previsão em cima dos técnicos dela, só que o morador, as pessoas que estão ali, elas não têm essa interação com o pessoal de monitoramento para saber realmente, olha, quanto tempo demora, em que momento que está, o técnico está onde. Quer dizer, isso me chamou bastante atenção, de você ter o usuário, principalmente nesse maior medo que a gente falou agora há pouco, o usuário ter essa tranquilidade de ele saber, não, vai chegar daqui 5, 10, 15 minutos. E a pessoa que está ali interagindo com o usuário, ela está em tempo real, ela sabendo o que está acontecendo. Isso não existe nem na multinacional, Walter.